Olá, meu nome é Daniela Castro, sou da Impact Advocacy. É um prazer estar com vocês na primeira mesa do Fórum de Advocacy Impact 2021. Bom, a gente começa agora com a mesa Impacta Mundo. A gente falou um pouco na abertura que vão ser 3 tipos, né, de mesas. Essa é a mesa mais ampla e também muito especial porque a gente começa com o objetivo desse evento, de certa forma, que é discutir o papel da sociedade civil e se nós realmente estamos provocando mudanças. Então, eu queria, primeiro, de novo, né, falar um pouco do fórum, né, que é uma realização do Impact Hub Brasília e a Impacta Advocacy. Agradecer os patrocinadores, Instituto Alana, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Instituto Galo da Manhã, e os parceiros institucionais, parceiros queridos que nos ajudaram aqui a fazer toda a colocar esse evento de pé. Advocacy Hub, Confluentes, GIF, Grupo Mulheres do Brasil, Instituto Etos e nosso parceiro de mídia, Nexo Jornal. Bom, então essa vai ser a primeira mesa e como a gente falou um pouco na abertura, o objetivo é fazer talvez essa pergunta incômoda, né, mas necessária. Analisando vários países do mundo, a gente percebe que muitos avanços foram devido a que a sociedade civil participou. Geralmente a gente tem uma ideia de que governos são nós e eles, né? Na verdade, a sociedade civil faz parte e tem que fazer parte das decisões do país. E a maior parte dessas decisões que mexem em escala, né, que definem os rumos da nação, que ditam as regras do jogo, né, que é quem que vai receber recursos, como é que vão ser as leis, as regras, se seremos um país mais igual ou mais desigual, é a política, né, e de certa forma o sistema político, as regras desse jogo ou mesmo as políticas públicas. Então o papel da sociedade civil tem que ser talvez mais robusto e participar dessas decisões, porque as decisões políticas, elas são tomadas todos os dias, com ou sem a nossa participação. Então, para falar disso, queria falar um pouco dos convidados, e são convidados queridos na minha história. O primeiro, Oded Grajew. Oded é conselheiro e fundador da Rede Nossa São Paulo, e do programa Cidades Sustentáveis. Oi, Oded. Presidente emérito, integrante do Conselho Diretivo do Instituto Etos, sócio fundador do movimento Todos pela Educação, idealizador do Fórum Social Mundial, membro fundador do Pensamento Nacional das Bases Empresariais, fundador e ex-presidente da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança e do Adolescente e membro do Conselho Deliberativo da Oxfam Brasil e também à frente de uma iniciativa ABCD que tem o tema da desigualdade. Logo, também teremos Átila Roque. Átila Roque é historiador, cientista político e diretor da Fundação Ford no Brasil. Exerceu papel de liderança em diferentes organizações da sociedade civil no Brasil e no exterior. Foi diretor executivo da ActionAid International nos Estados Unidos e do INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos. Antes de assumir a Fundação Ford, em 2017, foi diretor executivo da Anistia Internacional no Brasil e faz parte do conselho diretor do GIF. Olá, Átila, obrigada pela presença. Teremos também Mariana Almeida, que é superintendente da Fundação TID Setúbal e professora do Programa Avançado em Gestão Pública do INSPER. Doutora em Economia do Desenvolvimento pela FEA-USP, atuou na área de Economia Popular e Solidária no Brasil e na Venezuela, desenvolvendo políticas públicas de apoio a pequenos empreendedores urbanos e rurais. Trabalhou em diversos órgãos públicos, particularmente na área de planejamento e orçamento. Bem-vinda, Mariana, e obrigada pela sua presença. E, por fim, Mário Mantovani. Mário é geógrafo, especialista em recursos hídricos e ambientalista, e claramente um amante da natureza que trabalha em prol do meio ambiente há mais de 40 anos. Na SOS Mata Atlântica desde 1991, coordenou a maior campanha de mobilização em prol de despoluição do Rio Tietê e posteriormente o núcleo União Pro Tietê. É responsável pela criação da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente e pela implementação de consórcios intermunicipais de meio ambiente.
Desenvolveu vários projetos e campanhas e atualmente é responsável pela área de advocacy, atuando em prol do fortalecimento da Frente Parlamentar Ambientalista e das frentes parlamentares estaduais da Mata Atlântica e fomento aos planos municipais de Mata Atlântica. Mário, também um amigo querido, obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigado. Bom, gente, então para começar esse debate, a gente fez primeiro uma curadoria, como a gente falou na abertura, muito especial. A gente tentou focar nas perguntas mais relevantes e vou deixar muito espaço aqui para os convidados falarem. Então, a ideia, acho que abre essa mesa, porque, de certa forma, ela está representada por pessoas que pensam e trabalham por mudanças estruturais, né? Quando a gente fala de algumas das iniciativas, né, que todos estão à frente, falar de uma atuação muito robusta em temas, por exemplo, como desigualdade, que é um problema estrutural no país. Também um olhar que a gente quer trazer sobre a atuação da sociedade civil ao longo do tempo. Eu acho que tem aí um acúmulo também sobre como que vem nos últimos anos e como que a sociedade civil é vista, né? E já que nós temos e continuamos ter problemas tão complexos e não resolvidos, né? Tantos indicadores que causam indignação e que nos faz pensar se realmente o que a gente está fazendo está indo direto ao ponto. E também, por fim, na prática, né? Acho que tem o exemplo, né? Como a SOS Mata Atlântica, né? Como é que você consegue mudar indicadores? Talvez esse seja o nosso fim e talvez o fim da política, né? Que é realmente mudar a vida das pessoas na prática, né? Menos discurso e mais prática. Então, eu vou começar com Oded. E aí eu tenho que fazer, né, uma consideração. O Oded, para mim, é o meu mentor, né? Comecei na Fundação Abrinq e ele eu acho que é a referência aí da sociedade civil brasileira, com uma dedicação de tantos anos e com a minha total e grande admiração. Acho que foi lá que eu aprendi sobre advocacy e consegui aí beber dessa fonte, né, Oded, das suas iniciativas. Então, a primeira pergunta é a seguinte: desde o início do seu trabalho, há um profundo conhecimento que as mudanças que acontecem para todos precisa entrar na questão das políticas públicas e nas regras do jogo. Desde a Fundação Abrinq, todas essas iniciativas, essa sempre teve presente, né? Falar sobre monitorar metas, que os governos eles tenham compromisso público, até em temas aqui agora, né? Acho que você está mais envolvido da desigualdade, né? Que, na verdade, desigualdade, além de ter a ver com políticas públicas, destinação de recursos, e a gente consegue trazer para um ambiente mais concreto, diz também sobre cultura de um povo, e diz também sobre regras do jogo. Como é que você vê isso, esse foco da sociedade civil nesses temas que ainda a sociedade civil tem muito medo de participar, muitas vezes, né, de entrar na política? Mas existe possibilidade de fazer isso sem falar de política e políticas públicas? Bom dia, Daniela, bom dia, obrigado pelas gentis palavras, bom dia, Átila, Mariana, Mário. Bom dia a todas e todos. Bom, eu acho essa reflexão que você está provocando, ela é fundamental, ela é muito importante, é muito bem-vinda, porque nosso papel da sociedade civil e das pessoas que estão aqui no painel é melhorar o Brasil, né? Então, se a gente olhar hoje os resultados... Se a gente hoje olhar o Brasil, seus indicadores sociais, ambientais, e éticos, políticos e econômicos, o resultado não é mais brilhante, né? Nós temos um país que é um dos países mais desiguais do mundo. Nós temos uma população, a maioria da população é muito pobre, quase metade da população é pobre, está na pobreza, ou na pobreza extrema. Os nossos indicadores educacionais, indicadores da nossa educação, da saúde, estão muito ruins. Então, para resumir, acho que se a gente olhar para o nosso país e pensar que a nossa missão é a missão de melhorar o país, o resultado até agora não tem sido brilhante, pelo contrário, é um resultado bastante preocupante.
E aquele ponto que se tocou da importância das políticas públicas é fundamental, porque é nas políticas públicas que você ganha escala. Você melhora ou piora o país na medida que você tenha melhores ou piores políticas públicas. Isso a nível municipal, a nível estadual, a nível federal. Então, eu acho que uma das coisas que a gente talvez não deu muita importância nos últimos anos é a importância das políticas públicas e a importância de se envolver na política. Porque é na política que você determina o destino do país. Na política você determina as políticas públicas, você determina onde vão os recursos, quem vai ser beneficiado, quem vai ser premiado, quem vai ser incentivado na educação, na saúde, na mobilidade, na habitação, enfim, todas as áreas da nossa vida. Então é muito importante se envolver com a política, porque é lá que se decidem as coisas. E como a gente tem como dom o ser humano e a sociedade de fazer escolhas, é nas escolhas que se fizerem que a gente vai ter oportunidade de determinar os rumos do país. Que tipo de escolhas, o que a gente vai escolher como prioridade, o que a gente vai escolher como política pública, o que a gente vai escolher como educação, como saúde, como habitação, como distribuição de renda, como política fiscal e tributária. Então é fundamental se envolver com as políticas públicas e com a política, porque a determinação das políticas públicas é feita através do nosso legislativo, do judiciário, do executivo, do presidente, do governador, do prefeito, das assembleias, do Congresso. Então, é lá que estão as pessoas que vão determinar o rumo das nossas políticas públicas e os rumos do país. Então, na escolha desses representantes da nossa sociedade, é fundamental que a gente se envolva, porque é muito importante que a escolha determine pessoas que vão realmente melhorar o país. Então, o papel da sociedade civil, eu posso colocar em três dimensões, em três áreas de atuação. Primeiro, nas escolhas. Que tipo de escolha a gente vai escolher como país, como representante, como política pública? Pautar as políticas públicas. A força da sociedade civil para pautar políticas públicas. Por exemplo, pautar uma reforma fiscal tributária que seja progressiva. Pautar a distribuição de renda para que a gente diminua a desigualdade. Pautar as políticas. Quer dizer, fazer as escolhas e pautar essas escolhas. E, em terceiro lugar, pressionar para que essas pautas, essas escolhas realmente sejam implementadas. E a sociedade civil pode ter e tem essa oportunidade de fazer essa mobilização. E também, através das suas ações, gerar exemplaridade. Localmente, em determinadas áreas, em determinados projetos, mostrar como se deve fazer com que, a partir de uma ação que seja exemplar, isso possa ser incorporado e encapado pelas políticas públicas para que isso ganhe escala. Então, como é que o que é uma educação pública de qualidade? O que é uma política de preservação ambiental? O que é uma política habitacional? Quer dizer, fazer através de projetos, fazer com que elas sejam exemplares e essa exemplaridade possa contagiar políticas públicas para que ganhe escala. Então, é fundamental que a gente se envolva com a política, com as políticas públicas, porque apenas através desse envolvimento, dessa ação, a gente pode melhorar o nosso país. E isso não tem sido feito de uma forma suficiente, tanto é que o resultado que nós temos hoje no nosso país, nos nossos indicadores sociais, ambientais, e econômicos, e éticos, e políticos, não tem sido muito brilhante. Então, para a abertura, acho que eu gostaria de enfatizar essa questão dessa forma. Obrigada, Oded. Acho que já iniciamos, né, com uma visão abrangente. Então, eu queria fazer agora uma pergunta para o Átila.
Átila, assim, a experiência, a gente chamou a Fundação Ford por algumas razões, né, de tantos anos aí investindo em causas estruturais no mundo, e a gente percebe que muitas histórias, né, quando nós vemos mudanças, África do Sul, segregação racial nos Estados Unidos e tantas outras, houve aí uma estratégia por trás, né, digamos, o que se fala de advogar por uma justiça social, que nem sempre é um percurso tranquilo, né? É um ambiente imprevisível, complexo, a gente não sabe qual é o resultado disso. Ao longo desses anos, o que você tem visto na sociedade civil no Brasil e no mundo, né? Já que ela quer promover essas mudanças e ela não tem a caneta na mão, né? Como o Oded falou, a gente tem que tentar com que os governantes, né, quem tem a caneta na mão, tome as decisões corretas. Mas nem sempre é assim. O que você pode falar para a gente, né, da experiência, da sua experiência analisando e trabalhando com a sociedade civil de vários países? Daniele, antes de mais nada, super obrigado pelo convite, profundamente honrado e muito feliz, sobretudo, de estar aqui ao lado de amigos de tantas encarnações da minha vida, né? É muito bom ver o Oded, fazia algum tempo que a gente não estava junto no mesmo painel, já estivemos juntos em muitas aventuras, então estou muito contente de estar aqui. Bom, a sua pergunta, eu vou tentar pontuar algumas questões, mas claro que em 5 minutos a gente só pode começar a conversa, mas é isso mesmo que a gente tem que fazer, né? Eu acho, assim, pensando sobre o papel da sociedade civil e o lugar que ela ocupou, né, ao longo dessas décadas, em que tantas transformações ocorreram em diferentes momentos, em diferentes lugares do mundo, e também no Brasil, né, e que ainda permanece com tantos desafios à frente, acho que a primeira coisa que a gente precisa falar é que essas décadas, elas mostrou que existem duas coisas que são absolutamente fundamentais para discutir a agenda da igualdade, a agenda da democracia, a agenda da sustentabilidade, né? A primeira é a importância da transparência e da transparência e da qualidade da informação sobre o mundo, sobre a realidade que a gente vive, sobre as políticas públicas. Sem informação de qualidade, sem acesso a essa informação de forma livre, sem capacidade de produção dessa informação, fica difícil qualquer tipo de intervenção ampla, né, nessa agenda. A segunda é o papel da participação da sociedade na definição dos rumos, né, das políticas que impactam as suas vidas. Eu acho que desde a década de 80, principalmente, sobretudo a década de 90, a gente viu no mundo, por um lado, através dos processos de debate nos organismos multilaterais, o ciclo de conferências sociais das Nações Unidas, que é inaugurado com a Rio 92, né? E também com o final dos anos 80, com a Constituição de 88, e com o papel que a sociedade civil brasileira teve no processo de democratização, o quanto a participação é absolutamente central. Então, acho que isso, de certa maneira, em todos esses debates, se existe uma coisa que ficou mais ou menos consagrado entre os especialistas, a dimensão da participação está, eu diria, consagrada. Agora, é importante também que a gente tente minimamente qualificar de que sociedade civil estamos falando, né, quando a gente propõe essa participação, né? Nós estamos num mundo que requer que você faça algumas escolhas, que é um mundo que está ancorado em algumas urgências, eu diria, algumas emergências. O Oded pontuou algumas, né? A questão da desigualdade, a questão da fome, a questão da crise ambiental que a gente experimenta, já apontam para isso. E o Brasil vive todas essas crises num patamar, talvez, como a gente não esperaria estar depois de 30 anos de transição. Então, antes de mais nada, a gente está falando de uma sociedade civil, porque a sociedade civil ela é muito diversa, né, e ela cabe em muitas coisas, que está comprometida com o bem comum, né, uma sociedade civil que orienta as suas ações para a defesa e proteção de interesses coletivos, né, que é capaz de, através da sua ética de
trabalho, através da sua postura na sociedade, de colocar ou de criar os instrumentos que permitam que coloque os interesses coletivos acima dos seus objetivos privados. Um segundo ponto, e acho que tem a ver com a agenda, sobretudo das desigualdades, né, é uma sociedade civil que tenha um compromisso ético profundo com a causa da igualdade e com a causa dos direitos humanos. Isso hoje está mais urgente do que nunca, né? E aqui, naturalmente, estamos falando, incluindo nesse marco da luta pela igualdade, para a luta pela defesa dos direitos humanos, estamos incluindo direitos socioambientais, a proteção da vida do planeta, a proteção das populações, dos direitos territoriais de indígenas e povos tradicionais, entre outros. É também fundamental a gente ser capaz de identificar, nesse universo, às vezes, confuso da sociedade civil, quais são aqueles atores sociais que têm um papel central nessa luta e que têm historicamente um papel central, né? Não é uma coisa só de agora, mas muitos deles há séculos, né? Então, aqui eu gosto sempre de pontuar que no momento que a gente está vivendo, os desafios éticos e sociais que a gente enfrenta, as organizações indígenas, né, e das populações tradicionais, o movimento negro, né, e o movimento de luta por igualdade racial, movimento de mulheres, organizações feministas e de defesa de direitos LGBTI+. No Brasil, a gente tem visto o peso específico, por exemplo, do movimento de juventudes, de periferias, de favelas, juventudes indígenas, estão jogando hoje em manter a barra alta dos objetivos e das metas por igualdade. Eu acho que a própria, de certa maneira, natureza radical dessas diferentes identidades de luta colocam esses atores necessariamente na linha de frente da inovação e da mudança social. Então, acho que é importante, quando a gente fala em sociedade civil, a gente saber reconhecer o papel de alguns atores específicos. Muito bom, Átila, obrigada. Acho que isso complementou, né, o que o Oded falou, né, sobre os desafios da sociedade civil. E aí, trazendo mais para a prática também, eu queria falar com a Mariana, justamente porque também a TID Setúbal escolheu o tema, né, que é tão complexo, desigualdade. E essa, para uma instituição, né, sabendo que as mudanças acontecem e elas, para isso acontecer, precisa de escala, e que seja a altura dos problemas enfrentados, né? Geralmente, como que a TID Setúbal ela atua em termos de políticas públicas e regras do jogo, né? Como é que essa discussão é feita na prática, na instituição, né? Porque quando a gente fala de regras do jogo e políticas públicas, geralmente a gente pensa Brasília, né? A gente pensa governo, mas não, né? Muita coisa acontece na realidade local. Uma cidade ela pode ser menos desigual, com algumas ações muito concretas de políticas públicas e decisões e regras. Eu me recordo quando eu trabalhei na Câmara Municipal de São Paulo, em que avaliava alguns projetos que vinham, então existiam projetos de isenção de ISS, né, para algumas atividades econômicas, e uma delas era operadora de câmbio, né? Aí você fala, bom, por que uma operadora de câmbio tem que ter isenção fiscal e não uma padaria? Né, se a gente for falar em termos de função social. E essas discussões passam à margem, né? Assim, nós temos legislações, como a Oded falou, da reforma tributária, que é talvez o ponto central de um país mais igual, né? Que são coxas de retalhos, né? Então, existem essas pequenas intervenções que são feitas que geram uma desigualdade, aí não é só Brasília, é na cidade, né? Então, Mariana, se você puder falar um pouco sobre política pública, regras do jogo e o trabalho da TID, você tem 5 minutos. Obrigada, Daniela. Um prazer estar aqui, né? Agradecer super o convite. Bom, acho que a gente vai chegando, está falando de sociedade civil de uma maneira mais ampla, a gente vai agora para falar um pouco das organizações, né, que se colocam aí nesse lugar de enfim, fazer escolhas privadas, mas para mexer com essa estrutura pública. E falando de desigualdade, mas acho que também falando, né, de outros problemas, dá para, vou exemplificar com a fundação, mas dá para falar da questão climática e tal. Vocês trouxeram na pergunta inicial, você já falou, né, Daniela? Não tem como pensar em mudar realmente, fazer grandes transformações da desigualdade, sem pensar nas regras do jogo
E aí acho que uma coisa importante para as organizações da sociedade civil conseguirem dimensionar o seu impacto é saber o tamanho que elas têm. Eu não vou fazer a transformação sozinha, eu tenho que lidar com esses setores, que são os grandes setores que movem a sociedade, né? Setor privado, setor público. E lidar com esses setores ao mesmo tempo de maneira ousada e de maneira humilde, entendendo como os setores funcionam. Falando um pouquinho, dialogando com o que você estava trazendo, a gente na Fundação Tito Setúbal, o nosso tema são as desigualdades, em particular as desigualdades que se manifestam no espaço urbano. Né? As desigualdades, numa mesma cidade você tem condições de vida absolutamente diferentes para cidadãos que moram num determinado bairro e outros. Né? Então essas desigualdades que se ampliam. E aí a gente não consegue resolver sozinho, obviamente, como eu disse, mas como é que a gente tem dialogado, por exemplo, com o setor público, né? Uma das agendas que a gente acha importante é o recurso público, o direcionamento do investimento público. Na medida em que eu tenho essas desigualdades, são desigualdades também de volume de capital investido. Né? Quer dizer, eu tenho regiões com muito mais infraestrutura do que outras. Né? Tem regiões que padecem com falta de saneamento, enfim, de habitações precárias, e outras muito mais desenvolvidas. O recurso público faz diferença, ele tem que fazer diferença. Então, como é que eu consigo direcionar mais recurso público para onde mais precisa? Né? Que parece algo natural, que nem você estava falando. Né? Como é que eu coloco recurso onde mais precisa? Isso não é natural para o setor público. Às vezes, inclusive, ele não vê algumas decisões que ele toma. Tem um processo meio inercial da forma que a máquina pública está andando, e a máquina pública ela anda, quando um gestor assume, né, um novo gestor, assume eu falo que é um trem em alta velocidade, que tem muitas demandas, muitas ações, e como é que a gente ajuda, então, esse gestor também a enxergar a escolha que ele está fazendo e direcionar para que ela tenha um resultado mais forte em termos da desigualdade? No caso da Fundação, uma coisa recente que a gente fez, inclusive, junto com a Rede Nossa São Paulo, né, o Oded também participou um pouquinho desse debate, foi trabalhar durante alguns anos com os diversos funcionários e gestores da Secretaria da Fazenda, do município aqui de São Paulo e de outras secretarias, tentando entender como que a gente poderia colocar o tema da regionalização para dentro da dinâmica pública, né, para que isso fizesse parte do sentido e, ao mesmo tempo, efetivasse mais o uso do recurso. E a gente criou um indicador de distribuição de recursos públicos com a prefeitura, né, que permite que o recurso vá alocado mais para as regiões que mais precisam. Isso foi um indicador que a prefeitura acabou agora assumindo no plano plurianual, que foi para a Câmara, né, enviado recentemente, que vai balizar os investimentos públicos nos próximos 4 anos. E, de alguma maneira, a gente acho que trouxe à tona algo que estava no escuro ali. Então, agora, o setor público sabe onde, seguindo indicadores e números concretos, informações concretas, quais são as subprefeituras, que são as unidades aqui em São Paulo que dividem a cidade, que mais deveriam receber recurso. Não garante ainda que vão receber, mas pelo menos agora vai, né, está colocado na proposta de lei que, olha, essa escala aqui de recursos que deveria ir para cada um desses lugares, porque eles são os que mais precisam. Isso dá uma outra qualidade do debate. Então, assim, né, saindo um pouco do exemplo, indo para tentar generalizar, acho que as organizações da sociedade civil, assim, para poder gerar impacto, tem que ter esse reconhecimento de como funciona essa máquina pública e qual que é o papel que ela pode entrar fazendo diferença. Né? A gente conseguiu dialogar ali num tempo, trazendo informações e algumas alternativas que a gente pesquisou, esses indicadores foram pesquisados em outros municípios e tal, que a máquina pública talvez não fizesse sozinho. E, de repente, pode ser que mude mesmo a regra do jogo, pode ser que a cidade de São Paulo comece a investir mais onde mais precisa e não investir mais no mesmo lugar, que é o que vinha acontecendo. Né? Então, esses pequenos saltos, essas pequenas mudanças, mas em diálogo, né, entendendo como funciona, percebendo que tem que ser algo contínuo, eu acho que são bem importantes. E aí, entendo que, nesse sentido, também é fundamental para o campo da sociedade civil assumir essas ações, essa forma de fazer, cada vez mais juntos. Né? Tem se falado muito em filantropia colaborativa, e eu acho que é super difícil a gente fazer junto, né, com outras entidades, porque envolve confiar em outras entidades, envolve abrir mão, talvez, de algumas coisas que são muito importantes para a gente, mas entender o lado do outro. Mas para gerar mais impacto, a gente entende que é fundamental agir em rede, né? Agir dessa maneira colaborativa. Então, tudo que a gente tenta fazer, a gente tenta trazer para perto outras organizações, aprender com outras organizações, enfim, receber a crítica de outras organizações e tentar avançar. Acho que é basicamente por aí, Daniela, nesse primeiro momento, né? Quer dizer, como é que a gente... O impacto ele não vai vir sozinho, nem só dentro de organizações, nem ignorando como já funciona o poder público do setor privado. Então, é um pouco essa
nesse mix aí que eu falei de ousadia e, ao mesmo tempo, humildade de entender o outro lado e saber que você tem um papel para empurrá-lo, mas não é de qualquer forma. Obrigada, Mariana. Depois eu queria voltar nesse exemplo que você deu dessa iniciativa aqui na cidade de São Paulo, porque eu achei incrível o projeto. Mas eu vou falar com o Mário agora, meu grande amigo de palestras de advocacy por aí. Mário, bom, né, acho que a tua experiência ao longo, né, do tempo junto a governos, né, e incansável, com muita experiência nisso, assim, um dos objetivos do fórum foi também mostrar que é possível você atuar, né, junto a governos de uma maneira consistente, propositiva, e também a SOS Mata Atlântica sempre teve muito foco, né, onde ela queria atuar, e agora teve resultados e indicadores finalísticos, né? Isso foi fundamental para a tua atuação ao longo do tempo, saber muito o foco, saber muito bem o que queria, e como foi essa conversa com diferentes governos, né, ao longo do tempo, para incidir. Então, o que você diria para as organizações, né? Porque muitas vezes as organizações também têm um projeto, uma ideia, mas oscilam muito nos planejamentos, né, no foco, e política pública é algo de longo prazo, né? Você está desde 91, não é só amanhã que a gente vai resolver problemas tão complexos, né? Você pode contar um pouquinho disso? Você tem 5 minutos. Tá louco, 5 minutos é pouco. Mas é pouco. Realmente é isso, tem que ter muito foco e trazer ali informações precisas, né? Quando a gente colocou aquela logomarca, estão tirando o verde da nossa terra, não era só intuição. Tinha ali o INPE como o primeiro parceiro da SOS nos anos 80, trazendo a tecnologia de monitoramento, e depois, a partir disso, toda a mobilização da sociedade para mostrar no Congresso que aquilo era um tema importante. Eu fico imaginando aqui, quando a gente fala de inclusão, é muito difícil para as organizações não governamentais ambientalistas, que é um segmento aí muito expressivo hoje em dia, mas que quando você defende causas como água, ar, floresta, são causas comuns, são causas coletivas, né? E isso é muito mais difícil, às vezes, de você comunicar. Você vê hoje todo o processo contra o meio ambiente, mas a gente só tem fortaleza porque teve essa mobilização e uma construção de política pública muito forte. Então, a lei das águas, a lei dos crimes ambientais, a lei da Mata Atlântica, e tudo isso ancorado, né, como estava dizendo o Átila, na questão de você ter um capítulo de meio ambiente na Constituição. Olha que movimento que foi feito nos anos 80, em plena redemocratização. O Brasil, que vinha lá de 72, da primeira conferência de Estocolmo, que dizia: preferimos a poluição à pobreza. Olha que era exclusão quando a gente fala isso. A poluição mata muito, vem matando há muitos anos, a ponto agora da OMS também soltar novos padrões de poluição do ar. São coisas que são imperceptíveis, às vezes, para a população, porque fica parecendo que é coisa de maluco, que fala com abraça a samambaia, que fala com árvore, coisa desse tipo. Mas não é, e também não é o nosso tema, predileções de fim de mundo ou previsões apocalípticas, mas o que a gente está vendo quando discute clima são coisas que impactam diretamente a população. Quando a gente traz aqui em São Paulo informações como essa de que nós temos 8 graus de diferença em bairros, isso mostra a exclusão, que é um Jardins e uma região como a Zona Leste. Isso mostra quanto é que impacta, por exemplo, as pessoas que têm problemas respiratórios, fora essa questão da Covid que a gente viu agora, né? Como a exclusão é forte. E os temas ambientais, eles têm essa capacidade de transitar entre todos os segmentos da sociedade, mobilizar hoje os empresários que estão falando aí, por exemplo, dessa questão do SEG, né, do ESG, como uma forma de ter uma participação maior e mais complexa do ponto de vista do empresário, como ele engajar em termos como esse. Então, tem espaço para todo mundo. E a gente está buscando exatamente isso. Por exemplo, quando faz no Congresso Nacional uma frente parlamentar ambientalista que não tem recursos, como tem uma frente da agropecuária que joga pesado, com grandes lobbies, o que a gente leva?
para dentro de um congresso quando traz temas como esse de meio ambiente, né? É mostrar que isso vai impactar diretamente para as pessoas. E essa experiência que começamos em Brasília, ela ganhou escala. Hoje tem as frentes estaduais que estão debatendo hoje, por exemplo, na Paraíba, vamos falar sobre a COP26 e o compromisso dos governadores pelo clima. Tem agora os vereadores também, com a Frente Parlamentar de Vereadores. E todo esse time que a gente está mobilizando com esse trabalho, já está se transformando em parceiros que vão estar, por exemplo, no Congresso Nacional. O Rodrigo Agostinho, de Bauru, que era um ambientalista, foi vereador, depois prefeito, hoje está na coordenação da Frente Parlamentar Ambientalista em Brasília. Lógico, é isso que você disse, é um trabalho de longo prazo, que a gente tem que buscar essa formação política para temas como esse, que são de grande inclusão. Quando a gente está falando de proteger a água, e aí a gente vê campanhas dizendo, olha, não gaste tanta água, você na sua casa, que já não tem nem para lavar a mão na questão da Covid, você não fala, por exemplo, de 70% do uso da água pelo setor da agricultura. Então, a gente tem que entender como é que esses processos acontecem, o que é um país que ainda continua fazendo exploração com produtos primários, como a produção de soja, um dos maiores produtores do planeta, e o óleo de soja chega na casa de alguém com 10, 12 reais, alguém que não tem mais nem como ter renda. Então, aí que está a grande exclusão. O que é o modelo que a gente está escolhendo, né, de fazer com que a gente continue sendo um grande produtor de produtos primários, mas o que nós vamos agregar? Valores da natureza, a água que eu falei agora, nós vamos estar falando das áreas de preservação permanente, das reservas legais, vai dizer, olha, se comprar uma tonelada de soja aqui, você vai estar levando proteção do meio ambiente. E não essa coisa de dizer, olha, você é ambientalista, eu sou ruralista, a gente não se junta. E aí uma coisa para terminar que é muito importante, quando a gente traz temas como esse de proteção ao meio ambiente, nós estamos falando de conquistas, né? E essas conquistas que a gente viu como, por exemplo, o Código Florestal, que nós perdemos feio no debate, quando você falava que o Código veio para garantir segurança jurídica, e hoje a gente tem mais de 60 projetos de leis alterando o que dizia que era a segurança jurídica, inclusive a proteção de rios nas áreas urbanas. Então, é uma questão difícil, permanente, e a sociedade tem que aprender a fazer esse advocacy, tem que aprender a fazer política, porque isso impacta diretamente na vida da gente. Obrigada, Mário. Vou voltar para o Oded. E aí, eu queria insistir, talvez, no... eu acho que o Mário coloca, né, que não há uma solução simples, né, para o país, né? São anos, né, de conquistas e de pequenas vitórias, né? E tem muita gente que fica, eu converso com muitas organizações e há um incômodo muito grande, né? Mas será que a gente vai trazer a realmente uma mudança? Ou o que eu estou fazendo parece que a gente nunca avança e talvez a gente esteja vivendo um momento do país que a gente vê um retrocesso muito grande. E, Oded, dentro da tua experiência, né, e você sempre olhando para causas raízes, né, você nunca ficou só na seara superficial, né, você enfrentou o debate político de muitas maneiras. Por que você escolheu o tema da desigualdade? O que você acha, como é que a gente poderia vencer isso se a gente não... é lógico que muitos indicadores, saúde, educação, a fome, eles têm a raiz nesse nosso sistema tão desigual. Mas como é que você acha que a gente poderia, na prática, fazer essa mudança? Até porque, eu vou adiantar um pouco do que eu ia te perguntar depois, nós temos forças políticas muito díspares, né? E você sempre foi uma pessoa que tentou unir forças políticas e sensibilizar pessoas que pensam diferente, né? E esse sempre foi uma marca sua em tantos movimentos que você fundou, de chamar empresários para ação, de chamar celebridades, né? De chamar pessoas. Então, como é que você está vendo isso para enfrentar um problema que a gente está vendo, as questões ambientais, ainda questões de cunho, a fome, né? Que é algo que nos envergonha. A gente tinha que ficar muito indignado da gente ainda viver isso. E falar de um tema tão complexo que é a desigualdade. A maior parte das pessoas não entende, né? Como é que você está pretendendo trabalhar esse tema e como é que você pensa em mobilizar outros setores?
Bom, Daniela, para começar, queria dizer que ao longo da minha história, eu sempre procurei aprender com outros e aprender com o passado, experiências passadas, a experiência de outros, porque a humanidade já existe há muitos anos e parece que a gente não aprende, a gente repete erros. E a humanidade gerou muitos exemplos positivos, negativos. Tem muito que aprender com a história da humanidade, né? E uma das coisas que sempre me chamou a atenção são os países que, resumidamente, deram certo. São países de melhores indicadores sociais, ambientais, econômicos, que estão, porque existem muitos rankings de países em várias áreas, e, por exemplo, os países escandinavos estão sempre lá em cima. Noruega, Suécia, Finlândia, alternam primeiro, segundo, terceiro lugar, quarto lugar, e eram os países mais pobres da Europa no começo do século passado. E sempre me perguntei, bom, o que aconteceu? O que eles fizeram para chegar até onde chegaram? E, como eu disse, né, a humanidade existe muitos anos, ela já nos mostrou o que dá certo e o que dá errado. E o que aconteceu? O que eles fizeram para chegar até onde chegaram? E visitando, conversando com as pessoas, bom, para resumir é o seguinte, eles chegaram a seguinte consenso, que é nada mais, nada menos que o bom senso. Para qualquer coletivo dar certo, pode ser a nossa família, pode ser a nossa organização, a empresa, a cidade, o país, enfim, qualquer coletivo humano dar certo, é fundamental que se estabeleçam relações harmoniosas entre as pessoas. Isso cada um de vocês pode olhar a sua história e perceber da importância de ter relações harmoniosas no coletivo que participa. E o que causa a desarmonia é a desigualdade, é a injustiça. O que causa o conflito é a injustiça, é a desigualdade. Então eles chegaram ao consenso, bom, se a gente quer dar certo, estabelecer relações harmoniosas entre as pessoas do nosso país, temos que construir uma sociedade que seja menos desigual, que seja mais equitativa. E aí partiram para construir essa agenda, que é sistema de educação pública de qualidade para todos, e educação que ensine e que promove a participação e a responsabilidade cidadã, um sistema fiscal e tributário que seja progressivo, que estabeleça uma justiça fiscal, representação política que espelhe a nossa sociedade, para que todos tenham realmente uma participação política, mas, enfim, uma agenda. E essa ficha ainda não caiu para nós. Não caiu para nós. O Brasil é o segundo país mais desigual do mundo, apenas perdendo para o Catar. As nossas desigualdades são absurdas de renda, de patrimônio, de gênero, de raça, territorial. Eu não vou citar porque os números são públicos. É vergonhoso. Isso sendo uma das maiores economias do mundo. Uma das maiores economias do mundo. Então, nós sabemos o que temos que fazer para o país dar certo. Nós temos recursos para isso. O que falta? Falta a gente tomar essa escolha, se conscientizar que, sem reduzir a desigualdade no Brasil, Daniela, meus amigos, Átila, Mariana, Mário e quem está nos ouvindo, sem reduzir as desigualdades brasileiras, qualquer expectativa, qualquer sonho, qualquer projeto de um país melhor é sonho de uma noite de verão. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Com essas desigualdades, não há nenhuma chance do Brasil progredir de forma na área social, na área econômica, na área ambiental, na área política, na área ética. E essa ficha ainda não caiu para a sociedade brasileira. Claro que tem gente que se comove, que tem essa percepção. Eu vou dar um exemplo. Agora, na discussão da fiscal e tributária, poucas organizações da sociedade civil se envolveram para valer. Porque um dos eixos da nossa desigualdade é o nosso sistema fiscal tributário. Nosso sistema fiscal tributário, ele tributa mais os pobres e distribui os recursos para os mais ricos. Ele drena recursos dos mais pobres para os mais ricos. Ele é totalmente regressivo. Ele é um dos eixos que sustenta a nossa desigualdade. A desigualdade não é obra divina. Ela é obra de políticas públicas e decisões políticas, né? E o sistema fiscal tributário é um dos sistemas que sustenta a nossa desigualdade.
e poucos se empenharam para realmente fazer essa oportunidade da reforma fiscal tributária para termos um sistema fiscal tributário progressivo. Então, se envolver e se empenhar para reduzir as desigualdades do Brasil é a maneira mais efetiva e diria, a única que pode fazer com que o nosso país seja um país mais decente, um país mais ético, um país mais próspero, mais justo socialmente. Por isso que acho que é importante se envolver com a desigualdade, e por isso que os países que têm os melhores indicadores do mundo, os países fizeram. Foi isso que eles fizeram e chegaram até onde chegaram. E por isso por a gente não se envolver tanto com essa questão e aceitar a desigualdade como natural, que nós estamos nessa situação. Átila, obrigado, Oded. Eu vou pegar a fala do Oded para te fazer a próxima pergunta. Como é que vocês estão vendo essa questão, né? A desigualdade, ela antes ela não era falada no mundo, né? Termos até de números, de começar a medir, né? A gente teve economistas que começaram a medir o prejuízo da desigualdade. O Oded trouxe essa questão relacionada aos outros países. E uma fala muito interessante do Darren num congresso que eu participei, ele falou, e aí é um pouco conectado, né? Como é que vocês hoje se fala muito em impacto, né? E muitas vezes é muito difícil a gente medir impacto em projetos políticos, né, em mudanças estruturais políticas. E o Darren falou que se ele fosse, né, se a Fundação Ford se preocupasse tanto em medir o impacto em si, nunca teria investido no combate à justiça social, né? Tem coisas que simplesmente são certas de se fazer. E aí nós temos esse tema que é desigualdade, né, que então há coisas que talvez a gente não, é impossível a gente controlar. Provavelmente o Mário, né, na sua atuação, ele jamais sabe o resultado de uma ação política, né? Depende de governo, depende as organizações que trabalham com advocacy, elas não têm a caneta na mão, mas elas precisam atuar, e lógico que existe foco e outras ferramentas para isso. Mas me fala um pouco sobre o que você, ao longo desse tempo, está vendo sobre desigualdade, que é o tema que o Oded traz, e também das organizações, né, de como há coisas que são impactos de alta escala, mas não propriamente a gente pode medir, e como é que vocês lidam com isso no financiamento de organizações né, no mundo todo. Desculpa, estava mudo. Bom, eu vou começar aceitando um pouco a trilha que o Oded abriu, mas também trazendo, talvez até como uma certa provocação, o desafio que é você também não deixar, porque é muito recorrente no Brasil, que no Brasil e no mundo, mas em particular no Brasil, que, né, o Brasil ele tem uma tecnologia muito própria para continuar a ser desigual, né? Para ensinar a desigualdade. Então, é muito comum o esvaziamento e uma generalização, muitas vezes, sobre essa agenda, que claramente não é o que o Oded está falando. Nós estamos certamente no mesmo campo e todas as agendas com as quais a gente esteve junto aponta para isso. Mas eu não podia, nesse espaço, isso é um tema, inclusive, muito caro à Fundação Ford, muito caro a mim e à minha trajetória, que falar de desigualdade no Brasil, falar de desigualdade no atual contexto, é necessariamente falar de como o poder se distribui, o que ordena essa desigualdade. E no caso do Brasil, o que ordena a desigualdade é o racismo, né? Acho que a gente não deve esquecer isso. Aliás, Oded, até se nós olharmos para os países que avançaram na promoção da igualdade no âmbito das suas sociedades, trazem também uma herança colonial, né, que foi profundamente marcada por uma visão de supremacia branca, que também contribuiu para o acúmulo, que permitiu depois essa política de distribuição tão igualitária. No caso do Brasil, o racismo efetivamente organiza a desigualdade, distribui bens e violência de maneira seletiva. Não vou entrar aqui, vocês conhecem muito bem esses dados. Qualquer que seja a questão que a gente olhe, seja a fome, seja a Covid, seja a violência letal, né? Nós vamos
seja os investimentos territoriais, etc., vamos ver que tem um recorte muito profundo de raça e também de gênero, em particular mulheres negras. Então, as desigualdades no Brasil é uma escolha, né? Ela não é simplesmente um problema, uma disfunção de tecnologia social. Ela é uma escolha decorrente de uma estrutura de poder que implica a permanente subalternização de uma certa parcela da população. E isso tem séculos, né? Então, eu queria começar fazendo essa pontuação. E falar duas coisas rápidas sobre a questão do impacto, né? Da capacidade nossa de investir, medir e avaliar isso. Ora, mudança social, sobretudo quando estamos trabalhando com questões de tamanha complexidade como a desigualdade, é um empreendimento de longo prazo. E, portanto, requer o tempo todo flexibilidade e capacidade de ajustar o caminho, né? Ou seja, alterar e ajustar prioridades, objetivos, etc. É preciso disposição para experimentação, para escuta, para o risco, para o erro, né? E isso é um aprendizado difícil para fundações e para organizações que estão situadas nesse lugar de alocar recursos, né? Talvez o principal trabalho nosso hoje, o principal desafio, trata-se justamente de estabelecer relações entre doadores e donatários que consiga não apenas consiga administrar melhor essa desigualdade na relação de poder existente e construir relações de confiança. E, sobretudo, trabalhar indicadores de impacto que normalmente não estão presentes nas nossas métricas. As nossas métricas, elas são feitas a partir só de um olhar que acaba excluindo toda a complexidade presente nessa dinâmica, que requer você incluir uma grande confiança na sociedade, nos atores que estão no território, para apostar no longo prazo, para apostar não apenas no desenho apresentado pelo projeto, que é o pior instrumento para, na verdade, investimento social, né? A Fundação FOR, nós somos defensores ferrenhos do apoio cada vez mais flexível, do apoio institucional, do apoio não apenas ancorado no projeto, que permita um horizonte médio e longo prazo. Então, mas isso requer construção de confiança, mecanismo permanente de avaliação e mudança de curso e uma grande disposição para abrir mão do seu ponto de vista e para escutar a sociedade e os parceiros. Obrigada, Átila. Vou pegar esse seu gancho de longo prazo, né? Acho que esse incômodo, é preciso dizer isso, né? A gente, e muitas vezes você tem que parar a sua estratégia para talvez conter danos, né? A depender de quem assume governo, por exemplo. Então, realmente navegar num sistema complexo, imprevisível, e as organizações, eu vejo, pelo menos, muita discussão sobre ter controle desse panorama, e muitas vezes a gente não tem. Nesse sentido, Mariana, eu queria te perguntar sobre como foi a escolha, né, do tema da desigualdade, né? Algo que se vai resolver com muito longo prazo. Como é que foi para a Fundação a escolha dele? Eu acho que ao mesmo tempo que você escolheu esse tema, o último projeto que eu vi sobre São Paulo, né, de ter indicadores que os recursos do orçamento vão para as áreas menos favorecidas, eu achei brilhante, né? É algo que você consegue ver, combater a desigualdade na prática. Eu participei do governo aqui como secretária adjunta da cidade de São Paulo, e a gente criou uma pontuação para que o recurso fosse para as áreas menos favorecidas, e não, porque na prática não é assim, né? Na prática não é só, a desigualdade não é só discurso, ela acontece nas decisões políticas. Se a gente pegar o orçamento de São Paulo, quem recebe são as áreas mais ricas. Eu achei um projeto incrível. Que você pudesse falar um pouco dele, né? E como é essa decisão de trabalhar em um tema tão complexo e sabendo que não vai dar resultado, que você pode dizer para as outras organizações do país? O debate está com vários pontos, né, Daniela, bem quentes aí. Tentar responder e também fazer uns comentários aí. Acho que a Fundação Chico Setúbal, ela começou a trabalhar na região de São Miguel Paulista. A primeira missão da Fundação era o desenvolvimento de São Miguel Paulista, que é uma região específica na zona leste de São Paulo,
e depois de 10 anos trabalhando, e acho que se doando bastante para essa zona mais vulnerável, periférica da cidade, a Fundação percebeu que o processo de vulnerabilidade daquela região, ele, na verdade, ele ampliava, né? Ele se ampliava, ele se autorreproduzia, porque o processo de desigualdade espaço, né, regional, inclusive, ele vai acontecer. Então, é uma região que as regiões, normalmente, que tem que sofrem desses aspectos, ela enfim, tem uma condição pior de saúde, que é uma condição também pior de emprego, uma condição pior de educação, pior de mobilidade, e um auto reforça o outro, e parece que a gente vai aprofundando a desigualdade ao invés de conseguir virar essa roda e acionar sistemas que realmente promovam algum tipo de desenvolvimento. E perceber que o Estado não estava organizado para isso, né? Quando você olha para a prefeitura, para os estados e tal, eles são todos organizados de maneira setorial, né? Então você faz projetos de educação, né? De saúde, de cultura, você setorializa e não olha o território que é justamente o sujeito que está sofrendo esse aprofundamento de desigualdade enquanto locus de ação. Você não tem um plano para o território, você não atua para o território. E aí, percebendo essa dificuldade do próprio poder público atuar, a Fundação escolheu lidar com desigualdade socioespacial. Mas, assim, sabendo que é um processo de longo prazo, né? Sabendo que você não pode se avesso ao risco, tem que aprender, né? Errar as nossas agendas e reconhecer que essas desigualdades elas são reproduzidas, inclusive, de maneira que a gente não percebe pouco, né? Vou dar um exemplo também no caso do Estado de São Paulo, que a gente acabou identificando, os salários dos professores, por exemplo. A gente fez um estudo recente com a Transparência Brasil, de que os salários dos professores que trabalham nas periferias são, em média, mais baixos do que os salários dos professores que trabalham nas regiões centrais da cidade. Ou seja, as escolas que já têm melhor desempenho são também aquelas que atraem os professores melhor remunerados. Por quê? Porque são os professores que têm mais tempo, né, e que mais tempo de carreira, ou que têm mais condições para fazer enfim, né, evoluir na carreira, o que eleva esse salário. Então, quando você olha o recurso público que vai para pagamento de professor, você concentra esse recurso. E essa é uma coisa que, aparentemente, você não vai achar que tem desigualdade ali, né? Não é algo, mas ele acontece quase que silenciosamente, a gente vai aumentando o buraco ao invés de reduzi-lo, né? Isso acontece dentro das organizações também. Acho importante o que o Átila colocou, queria trazer. Isso, a gente trabalhar com a desigualdade também é fazer uma mudança na estrutura de poder em todos os espaços, em todos os dias. Quando a gente olha para as organizações da sociedade civil, a distribuição de poder ainda reproduz enormemente as desigualdades raciais, por exemplo, né? Quantas são as organizações geridas por pessoas negras no Brasil? Como é que a gente transforma isso? Como é que a gente faz um grande pacto para a inversão, né, dessa relação? Porque se a desigualdade se reproduz de uma maneira quase silenciosa, é porque as decisões também vão sendo reproduzidas quase sempre com o mesmo olhar, com a mesma forma de fazer. Então, eu não mudo, é difícil mudar a regra do jogo mantendo os jogadores nas mesmas posições, né? Então, assim, como é que a gente mexe nessa situação? Essa questão da variável, né, do recurso público foi isso. Como é que a gente entra, mas entra no cotidiano? Acho que você falou um pouquinho, que a secretária lá conhecia. A primeira vez que a gente levou, só falar mais esse detalhe, a primeira vez que a gente trabalhou com a prefeitura sobre regionalização do orçamento, não tinha informação. Você tinha que primeiro criar a informação, porque nem é informado onde é o recurso colocado, né? Você separa de novo sobre educação, saúde, cultura. Então, a gente ajudou um pouco a prefeitura a criar o sistema de identificação do valor, depois criar os indicadores e fazer isso de uma maneira que fizesse sentido para o poder público. E aí, enfim, agora ele deu esse passo da lei, mas, de novo, eu acho que são processos contínuos, né? Então, a gente deu esse passo e tem que continuar acompanhando, né? Demandando que faça o monitoramento, enfim. É um processo. Antes da gente entrar nessa última rodada, e a gente passou por mudanças estruturais e não deu para não passar em desigualdade, tem muita gente perguntando, Mário, porque quem está nos assistindo quer saber mais sobre advocacy, impacto. Ao longo desse tempo, já que é longo prazo, quais são as dicas que você dá, sabe? Para justamente o que você acha que deu certo, né? O que pode ser, como a gente fala, eu e você, muito sobre advocacy, né? E como essas estratégias, quais são as dicas que você deixa para as organizações para realmente, além de aceitar que é longo prazo, tem que saber as causas raízes, ter foco? O que mais você poderia dizer para a gente, antes da gente entrar nas considerações finais? Nossa experiência como ambientalista no Congresso, primeiro, achar os pares, né? Não só aqueles que são
os ambientalistas, aqueles que têm carteirinha, sei lá, uma identidade maior com o processo, mas aqueles que atuam entre as pontas, né? Você tem lá uma bancada ruralista, mas dentro da bancada ruralista a gente tem parceiros que votam com a gente em alguns temas. Mas o importante é o diálogo, diferente daquelas coisas que se fazia, os lobbies antigos que levavam o cara para passear ou dava presente. O nosso papel sempre foi diferente. Debate aberto, normalmente a gente fazia o debate sobre os temas que estão presentes ali naquele dia dentro do Congresso. Então, a Frente Parlamentar promovia ali suas reuniões e trazia esse tema e depois vamos para as comissões, quem são as pessoas que estão trabalhando em cima disso, e aí abordar com uma informação correta. Por exemplo, quando a gente fala, o Oded lembrou bem, a questão da tributária. Quando você fala de incentivos, né, você vai lá pegar a agricultura com o crédito agrícola, 260 bilhões esse ano, e para a agricultura, para o Pronaf, para a agricultura familiar, menos de 10%. E é essa que coloca a comida na mesa. Então já começa aí uma exclusão muito grande. Qual o grande problema ambiental brasileiro? Talvez o maior deles é o fundiário. Então entender isso com ferramentas como o MAP Bioma está fazendo hoje, dizendo, olha, os déficits de APP estão nas grandes propriedades, 3% das propriedades têm praticamente 50% a 60% desses déficits, né, de área de preservação permanente e reserva legal. E isso é importante porque você vai saber na hora que está discutindo, ó, não é esse papo que você está dizendo aqui não, que vai proteger os pequenos, isso aqui está dando garantia para os grandes. E aí a gente vai ver isso quando faz uma discussão sobre a questão dos quilombos, o marco legal das questões indígenas, então, para se poder regularizar as terras indígenas. Então a gente começa a perceber quem é que está atrás disso, né? Aquele que está invadindo as unidades de conservação, e hoje essa informação é muito mais precisa. A gente sabe com informações com 30 metros, né? Como a gente faz operações hoje para ver onde está o desmatamento e quem vem provocando esse tipo de desmatamento. Então, você ter a informação correta, né? Saber fazer essa abordagem. E eu estou muito mais agora querendo fazer essa abordagem a partir como o governo faliu em todos os sentidos, se fosse só no ambiental seria tranquilo, mas como faliu em todos os sentidos, nós estamos levando, por exemplo, o debate das questões climáticas, essa que vai ser discutido na COP, onde a gente vai estar agora na primeira semana de novembro, nós estamos fazendo aí a iniciativa dos governadores pelo clima, né? Como aconteceu talvez lá com o Trump nos Estados Unidos, quando sai os Estados Unidos do Acordo de Paris, os estados, né, subnacionais se mantêm. Então, tem uma importância e talvez tem muito mais entidades e muito mais organizações participando nos governos subnacionais, como esse caso que a gente estava falando agora de São Paulo, né, das organizações que estão ali no território, né, demandando melhores condições, a possibilidade de atuação. Então, levar isso para os governos subnacionais tem sido uma experiência interessante. Todos aqueles atrasos que a gente está vendo acontecer hoje, que vem enfrentando uma base sólida e de grandes conquistas, como eu falei, das diversas leis, mas a gente vê também um outro fator aparecendo agora que é muito importante, o próprio judiciário. Nós, quando fizemos o enfrentamento com o ministro Salles, naquela história da boiada, nós buscamos judicializar, de certa forma, tudo aquilo que a gente via que estava tendo retrocessos. E é interessante que também esse segmento, como o pessoal, a questão do Ministério Público, passa a ser hoje alvo do ódio, passa a ser alvo também dos retrocessos dessa política de desmonte, né, de conquistas sociais e de espaços que tem para a sociedade. Então, o importante agora é a gente fazer essas conexões novas, né? Você vê que por aqui não vai, mesmo dentro quando a gente fala da bancada ruralista, que tem muito recurso, como eu falei agora, nós conseguimos identificar hoje vários setores que estão mobilizados de forma diferente, não porque gostaram do meio ambiente, mas porque vê que isso pode ter impacto nos seus negócios. Então, é descobrir e fazer esse balanço. Obrigada, Mário. Bom, gente, a gente está indo para o final, tem milhões de perguntas. A gente quer falar para quem está mandando, pode mandar para a gente vai ver como encaminhar.
Também a ideia é ter o fórum ano que vem, então a gente vai receber sugestões, mas a gente vai tentar, eu vou fazer a última pergunta e passar para vocês para as considerações finais, e a gente realmente tentou fazer algo num tempo, é impossível, né? Dá uma agonia que a gente tem que... mas para não ficar cansativo, tá todo mundo tão online, né? E essa discussão, para quem dá a palestra e para quem assiste, a gente tentou fazer dentro de um tempo, mas é impossível mesmo ter todas as respostas que a gente gostaria. Mas eu vou terminar com a resposta, eu não vou mais fazer a intervenção, passar para cada um de vocês, para falar talvez o que nos motivou a fazer, diante de todos esses desafios, né, e de análise do que está por trás, das estratégias necessárias, dos desafios das organizações em pensar em foco em longo prazo. Como é que você... E também o momento do país, né? Acho que a gente começou com o Oded e para quem está nessa seara política tentando unir visões diferentes, dá uma certa agonia nesse momento tão polarizado que a gente está. O que vocês acham, como vocês avaliam a sociedade civil brasileira atualmente? O que vocês diriam, né? Qual a reflexão que vocês fariam diante desses problemas tão complexos? O que a gente precisa, pode ser uma visão crítica, pode ser um conselho, né? O que vocês deixariam aí para quem está nos assistindo? E vou passar agora primeiro para o Oded, e aí vocês têm 2 minutos. Bom, muito rapidamente, né? Primeiro, focar na questão das desigualdades. Segundo, cooperar mais na sociedade civil, porque como é possível que numa sociedade onde tão poucos são beneficiados e tantos estão sofrendo, como é que é possível isso continuar? Porque esses outros não conseguem muitas vezes se juntar, se associar, fazer parcerias. E está no momento que a sociedade civil, que quer um país melhor, possa se juntar, cooperar mais, ser menos competitivo, sai de baixo, aí as coisas realmente acontecem. Então, cooperar mais, formar redes, parcerias é fundamental. Agora, se falou muito em longo prazo, isso está certo, mas eu quero chamar a atenção para um curto prazo. No ano que vem, vamos eleger presidente da República, Congresso Nacional, governadores, deputados federais, estaduais, senadores. São as pessoas que vão decidir as políticas públicas que teremos nos próximos anos. É fundamental a sociedade civil se envolver com essa questão. Eu sei que tem muito tabu, não quero me envolver na política, não quero me envolver no processo eleitoral, mas são as escolhas que se farão no processo eleitoral do ano que vem e que vão determinar o país que a gente vai ter. Então é fundamental, a curto prazo, cada pessoa, cada indivíduo, cada liderança, cada associação, cada coletivo, cada organização pensar como é que eu posso me envolver no ano que vem para que o resultado das urnas, as eleições que se farão, produzirão pessoas que vão realmente cumprir aquilo que a gente quer para o país. São as pessoas que decidem, e é a partir da decisão das pessoas que a gente tem 600 mil mortes na pandemia. São as pessoas que decidiram, que decidem, e das decisões dessas pessoas que temos 50 mil assassinatos por ano no Brasil, a maioria de negros, né? O Átila tem muita razão. Então, a curto prazo, no ano que vem, é um momento muito, muito importante, porque essas pessoas que vão ser eleitas no ano que vem e que vão decidir, vão tomar decisões, vão fazer as escolhas do país que a gente vai ter pela frente. Então é muito importante, eu faço um apelo para se envolver, cada um pensar como é que vai poder se envolver nessas eleições para que a gente tenha o resultado, pessoas, lideranças, deputados, senadores, presidentes, governadores, que realmente vão fazer com que o nosso país possa melhorar. E obrigado, Daniela. Obrigado, Oded. Átila. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com essa turma tão legal. Já vou começar me somando ao Oded no apelo pela urgência e pela necessidade de você equilibrar o curto com o longo prazo, né? Um cínico já disse que no longo prazo estaremos todos mortos, né? Mas a gente não pode abandonar essa percepção em nome da transcendência, né? Das nossas gerações. Agora, temos que estar, de fato, muito atento às emergências, né? Que são
que são muitas, inclusive essas da política. Em relação à sociedade civil, assim, bem rapidamente, eu diria assim, nós estamos num momento de muita renovação. Eu acho que a sociedade civil no Brasil está vivendo, de certa maneira, como o Brasil, um momento de repactuação das suas formas de atuação, parceria, trabalho. Né? Eu acho que a gente viveu um processo de constituição de um certo modelo de trabalho e de reconhecimento, que foi construído ao longo dos anos 80, 90 e 2000, e agora isso vem dando espaço a novas formas, novos atores, a muitas experiências interessantes. E, de certa forma, a crise profunda que a gente está vivendo, a crise sanitária, social, econômica, política, etc., ela acaba despertando o pior, mas também o melhor da gente. Então, acho que é um momento... eu sou um esperançoso por natureza, acho que é um momento de muita oportunidade. E a outra coisa que eu queria falar, o Oded falou agora de cooperação, o Mário falou de achar os pares, isso é absolutamente fundamental, sobretudo se você quer pensar em escala de atuação. Primeiro porque a gente tem que reconhecer que somos muito pequenos diante do tamanho do problema. Então, nada será feito sem o engajamento do poder público, do Estado, nada será feito sem uma profunda revisão dos mecanismos de financiamento e gasto dos recursos. Se falou aqui em reforma tributária, se falou aqui em controle de orçamento, etc. Eu acho que tudo isso é absolutamente fundamental. Mas, do nosso lado, também não vai se atuando só nos nossos nichos, ajuda a alcançar a escala. Então, quando se fala em achar os pares em cooperação, é importante também sublinhar que os pares não são nossos iguais, né? Os pares são justamente aqueles e aquelas que atuam de forma diferente, que têm outras visões. É isso que produz escala. Então, talvez o grande desafio para nós nesse momento é justamente sair para encontrar os desiguais com os quais a gente quer somar nessa luta pela desigualdade. Talvez, para terminar, para quem está nesse universo que nós estamos, da filantropia privada, das empresas, das grandes ONGs, etc., é fundamental que entre esses pares desiguais estejam aqueles que estão na ponta, no território, atuando diretamente junto àqueles que são os atores centrais dessa luta, né? Populações negras, juventude das periferias, populações indígenas, mulheres. Se nós não trouxermos isso para a discussão das nossas prioridades, das nossas metas, nós não alcançaremos nenhuma escala do ponto de vista da redução da desigualdade, porque sem a participação dessas pessoas, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu pararia por aqui, mais uma vez agradecer a sorte de poder estar aqui essa manhã com vocês. Obrigada, Átila. Mariana. Obrigada, Daniela, também agradecendo aí pela participação. E pegando de onde o Átila parou também aí, eu acho que é exatamente isso, né? Na verdade, é justamente a gente se abrir, assim, porque a sociedade civil está nesse momento de transformação mesmo, de reinvenção, e esse olhar para... Agora é hora de fazer frentes com os diferentes, com quem a gente talvez não pensava, para juntos criar um grande pacto, né? São alguns pactos, na verdade, um pacto de forte indignação em relação ao nível de desigualdade que a gente atingiu, a falta de respostas que a gente tem, né, para esse tipo de enfim, mazela social que a gente ainda aceita. E nessas grandes frentes, acho que se indignar e pensar no futuro lá para frente, mas buscar respostas agora, buscar respostas junto, entender o nosso limite, mas a nossa potência junto. A gente é o terceiro setor, né, as organizações da sociedade civil, elas são muito limitadas, mas elas têm muito potencial nessa junção, né, na criação dessa intersetorialidade, dessa, né, diferença de vida, de trajetórias, para criar soluções e empurrar a sociedade para um outro lugar, né? Acho que essa dicotomia do curto prazo e do longo prazo, às vezes a gente pode até se perder, né? Não existe longo prazo, ele nunca chega, né? Então, é agora que se faz, mas é o que se faz agora pensando no que ele pode ser no futuro, né? A gente traz o longo prazo talvez para reacender um sonho, talvez um horizonte utópico novo para nós, a gente tem acho que é uma geração muito desanimada, né? Uma sensação de que as coisas, enfim, não deram certo. Eu acho que não deram, mas não quer dizer que não darão. E essa é um pouco a situação. Então, acho que vamos assumir um pouco esse lugar de vamos junto para frente, mexendo nas regras do jogo, mexendo no governo, trocando, errando, mas seguindo, apostando e acreditando que sim, é nossa responsabilidade, inclusive, fazer melhor e fazer diferente. Então, a mensagem maior é essa. Obrigada de novo.
Mariana. E Mário? Eu até queria lembrar aqui a palavra do Átila, nós estamos também falando de um racismo ambiental estrutural no Brasil, uma das coisas mais odiosas que já se viu, da forma com que vem sendo agredido tantos esses direitos fundamentais, que é de humanidade, todos esses temas que a gente trabalha. Mas eu tenho, assim, uma observação desses tempos com o Advocacy que tem sido muito interessante. Os novos movimentos, a gente com o Impact Hub também, com a RAC, o RAPES, Pulso, vários desses movimentos e muitos jovens agora se interessando por fazer esse trabalho de advocacy. Até às vezes chamam a gente de tio lá, mas eu falo, pô, nada disso, eu só comecei mais novo nesse trabalho. Mas é interessante abrir espaço para que essas pessoas percebam que também tem uma forma de atuação, de incidência, para poder estar intervindo em temas que são tão importantes. Vai desde o esporte, a questão de racial, ou a questão da violência, todas elas hoje têm espaços para a gente poder trabalhar e elas se interligam. Eu gostava muito da experiência dos Fóruns Social Mundial, aprendemos muito lá com o ODED, com aquela iniciativa que foi fantástica naquele momento. Talvez a gente precisa ter aí um outro movimento nesse sentido, já com o pessoal pensando, né, nesses temas de advocacy. Essas eleições que vêm aí são diferentes, a gente viu o trauma que foi agora a fazer a proposta desse novo calendário eleitoral, dessa reforma, né, mini reforma eleitoral, que não foi uma reforma, né? Na realidade foi manter os mesmos privilégios da política ruim que levou a gente nesse momento estar vivendo no país. Então, ter esse entendimento, fazer esse trabalho que tem que ser feito, os espaços realmente são feitos agora nos municípios, porque esses candidatos que hoje estão na política vão voltar, né, com as suas mentiras ou com as suas verdades aí para as bases, buscando esses votos, e a gente tem que fazer essa incidência também nas comunidades, dizendo o seguinte, olha aqui, você durante esse tempo só fez besteira, só fez desastres, é parceiro de um crime que está sendo cometido contra a humanidade, aqui você não vai ter espaço para continuar com as suas mentiras. Então a gente vai ter que ter esse enfrentamento, sim, é de curto prazo agora, para que a gente possa pensar em fazer mudanças tão necessárias e urgentes para o nosso país. Então é isso, muito obrigado, é muito bom a gente estar falando de advocacy, esse tema tem que ganhar escala e a gente tem que estar aprendendo a fazer política, é isso aí. Bom, obrigada, gente, eu vou fazer só um resumo aqui para quem ficou até o final, né, e quem chegou agora, acho que fica a mensagem, né, nessa pergunta que motivou todos os nossos parceiros a fazer esse fórum, foi essa pergunta sobre se realmente a gente está olhando as mudanças. Eu acho que o Oded deixou a mensagem aqui que é um trabalho de longo prazo, mudar o país, né, mudar a sociedade, melhorar indicadores, mas a gente tem uma meta de curto prazo, né, que é escolher bem quem nos governa, quem tem a caneta na mão, né, acho que se falar de mudança sem falar de política é impossível. E aí o Átila falou muito da esperança, né? Eu também sou esperançosa, Átila, dando aula de formação política há muitos anos, muitos perguntam, mas será que adianta, né? E assim, o que a gente precisa é não parar, né, e transformar, como a Mariana falou, a indignação, né, na potência que a sociedade civil tem de atuar e de trazer uma transformação, né, não ficar só olhando. E aí, Mário, acho que também quem está há muito tempo, né, sempre perguntam isso, né, como é que essa juventude, né, está ocupando esse espaço. Eu acho que talvez a formação política, você falou no final, sem política, né, a gente não vai conseguir uma transformação. Eu acho que na redemocratização, e eu me coloco há 20 anos atrás, a gente falava muito de política, né? Talvez isso tenha caído, porque no colégio a gente aprende o que faz uma mitocôndria, mas a gente não sabe o que faz um vereador, né? Então, assim, a formação política nossa é também mais fraca, né? Então, talvez a gente tenha que fazer esse esforço de chamar a juventude para a política, porque eu acho que é uma das coisas mais nobres que existe, né? Não é o que a gente
você acostumou a aceitar. Então, gente, queria agradecer demais, Oded, Mário, Átila, Mariana, muito obrigada por vocês participarem, agradecer a todos. Vejo vocês rapidamente daqui às 11 horas, que a gente vai falar sobre o Pacto pelo Esporte, que é uma iniciativa de um acordo privado, e agradeço a todos e todas por estar aqui com a gente. Obrigada.